Olá, caro aluno, olha aqui mais uma vez, quem vos fala é professor Cláudio Gabriel e dando continuidade às nossas videoaulas, vamos neste dia falar um pouquinho acerca dos ácidos carboxílicos e a sua característica principal de acidez. Nesta primeira etapa, vamos iniciar falando um pouquinho sobre estrutura e ligação. Então, nós observamos aqui a estrutura geral de um ácido carboxílico. Observamos que o grupo funcional principal em destaque é o grupo carboxila, ok? Então, C-O-OH é o grupo funcional carboxila e é o grupo presente nos ácidos carboxílicos. Bom, podemos observar que o carbono, a carboxila, é um carbono hibridizado em sp2, assim como o oxigênio, colocando aí uma geometria planar, nesta porção, ok? E você observa aqui de forma bem interessante a diferença de comprimento de ligação na ligação carbono-oxigênio de dupla, com comprimento de 121 picômetros, diferentemente do carbono-oxigênio aqui da hidroxila, tendo comprimento aí de 136 picômetros, uma ligação carbono-oxigênio dupla, aí sendo um pouco mais curta do que uma carbono-oxigênio simples, tá? E o ângulo aí entre os átomos perfazendo é aproximadamente 120 graus, ok? Bom, observa-se que quando eu comparo o comprimento da ligação carbono-oxigênio de um álcool, por exemplo, o metanol, ele é um pouco mais longo do que um carbono-oxigênio do ácido carboxílico, E aí a pergunta é por que essa diferença de comprimento de ligação carbono-oxigênio do ácido aqui, quando comparado com o metanol? Você observa que esse carbono ligado aqui ao oxigênio da carboxila é um carbono hibridizado em sp2. Então aqui você tem uma ligação sigma do tipo sp2, sp3, onde esse orbital híbrido sp2 tem um maior caráter S, e portanto esta ligação aqui ela é mais encurtada, A você que já deve ter assistido outras aulas acerca dessa ideia do caráter S, observa que quanto maior a percentagem do caráter S em um orbital híbrido, é como se esse orbital ele fosse mais eletronegativo, esse átomo fosse mais eletronegativo. Esses elétrons aí compartilhados estão mais internos, o que promove o encurtamento dessa ligação. Quando eu comparo aqui com o metanol, que aqui eu tenho um átomo de carbono hibridizado em sp3, oxigênio hibridizado em sp3, uma ligação sigma sp3-sp3, portanto esse orbital do carbono aqui sp3 tendo um menor percentual de caráter S, ok? Então, um fator curioso aí dentro da estrutura dos ácidos carboxílicos quando comparado com os álcoois. Bom, em termos de nomenclatura IUPAC, a regra é simples. Primeiro você encontra a cadeia principal, enumerando a partir do carbono da carboxila como número 1, embora você não escreva isso. Você vai usar a palavra no início ácido e depois conta a quantidade de carbonos na cadeia principal e troca o O do alcano parente, pelo sufixo oico, tá? Claro, sempre prestando atenção na presença das ramificações, ok? E a colocando-os em ordem alfabética. Vamos dar aqui uns exemplos bem práticos. Aqui nós temos o ácido carboxílico. Você faz aqui a enumeração a partir desse carbono aqui, o carbono da carboxila. Observe que esta cadeia é a principal, Então, observando aqui esta cadeia como a principal, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, e aqui nos carbonos 4 e 5, você tem ramificação metila, Então, o nome desse ácido carboxílico é exatamente o ácido 4,5 dimetil hexanoico, ok? Vamos dar aqui mais um exemplo, uma molécula agora escrita aqui com a forma de linha. Mais uma vez vamos tentar buscar o destaque aqui da cadeia principal. Você vai observar esse carbono aqui sendo 1, a cadeia principal sendo toda esta cadeia carbônica aqui. Cadeia principal aquela que contém o maior número de carbonos, ok? Então está aqui.
Então ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos, onde nos carbonos 4 tem uma isopropila, no 6 e no 8 eu tenho metilas, ok? Então são 9 carbonos, então você começa colocando a palavra ácido, depois 6,8 dimetil, 4 isopropil, nonanoico, sendo portanto o nome da molécula colocada para vocês, ok? Então ácido carboxílico, a nomenclatura bem tranquila. Bom, mas aí eu tenho alguns nomes comuns que eu queria passar para vocês aqui, né? Alguns derivam de prefixos latinos, né? Então você observa aqui número de carbonos na cadeia com um carbono. Esse ácido é chamado de ácido fórmico, né? Usa aí o prefixo forme, né? Ácido fórmico com 2 carbonos. O ácido acético, o 3, propiônico, 4, butírico, o 5, valérico, 6 carbonos, caproico aqui, interessante, né? O caproico é relacionado aí ao odor característico apresentado por essa molécula, né? Semelhante ao odor de cabras, né? Então deriva esse nome ácido caproico. E aqui, derivado do benzeno, tem o ácido benzoico, tá, ok? Alguns sistemas você pode também nomear utilizando letras gregas a partir do carbono vizinho ao carbono da carboxila, né? Então C2 você pode chamar aqui de alfa, e a partir daí usa do alfabeto grego, posição beta, gama, delta, né? É bem interessante também essa nomenclatura, tendo em vista que alguns compostos a gente pode também enumerar ou pela IUPAC ou indicar pelas letras gregas, tá, ok? Bom, em termos de propriedades físicas, a gente trata sempre de duas. Primeiramente, ponto de ebulição, e para falar de ponto de ebulição a gente tem que pensar em quê? Em forças intermoleculares. Então a gente faz aqui uma observação: os ácidos carboxílicos podem formar duas ligações de hidrogênio, né, gerar um dímero, né, isso no estado líquido. E aí eu tenho duas moléculas de ácido carboxílico que vão interagir formando duas ligações de hidrogênio. E devido à formação dessas duas ligações de hidrogênio, elas apresentam pontos de ebulição maiores quando comparados com álcool. E há a possibilidade de uma ligação entre duas moléculas. Aldeídos, que formam ligações intermoleculares, interações intermoleculares do tipo dipolo. E as mais fracas continuam sendo os nossos colegas hidrocarbonetos com forças intermoleculares do tipo força de Van der Waals ou dispersão de London. Ok? Então, os ácidos carboxílicos possuem pontos de ebulição mais elevados do que álcools, aldeídos, cetonas e hidrocarbonetos. Quando falamos de solubilidade, observamos que segue a nossa regra, né? Os ácidos carboxílicos geralmente são solúveis em solventes orgânicos, independente do tamanho da cadeia. Mas quando falamos de solubilidade em água, nós temos que pensar aí no tamanho da cadeia. Então, até 5 carbonos, há a possibilidade de formação de ligação do hidrogênio com a água. E até 5, esses ácidos são solúveis. Ali, como vimos, o fórmico, acético, butírico, tá? Mas a partir de 5, né, os ácidos começam a ficar insolúveis em água devido à larga porção alquílica, que é apolar, que tem uma característica hidrofóbica, não sendo, portanto, solvatada eficientemente pela água. Ok? Então a gente tem aqui duas moléculas e eu pergunto a você, meu caro aluno, qual desses dois ácidos carboxílicos é mais solúvel em água? Exatamente. Né? Exatamente. O ácido carboxílico aí com 2 carbonos, que se coloca na esquerda da sua tela, é mais solúvel em água do que o à direita, tendo em vista que há um aumento da cadeia alquílica, né? Tornando esse segundo ácido aí menos solúvel em água. Ok? Alguns ácidos carboxílicos importantes e que fazem parte do nosso dia a dia, né? Da nossa indústria. Podemos observar o primeiro aqui através de um modelinho de paus e bolas. O ácido fórmico. Ácido fórmico que se deriva aí essa palavra de origem latina, fórmica, né? Obtido pela primeira vez a destilação
do corpo de formigas, né? Então é interessante suas aplicações como fixador de corantes em tecidos, processamento de couro, coagulação do látex na indústria de borracha. Então muito interessante o ácido fórmico. Outro aqui bem interessante para vocês é o ácido acético, né? Ácido acético, componente do vinagre, também encontrado quando ocorre oxidação de etanol, né? Aquele gostinho característico de vinagre que aparece aí nos vinhos que são deixados aí ao relento, né? A presença exatamente desse composto do ácido acético, que também é utilizado muito na indústria, na fabricação de polímeros. Este aí é o ácido butírico responsável por aquele odor de ranço de gordura, né? Um produto de oxidação que contribui para esse odor desagradável que às vezes nós, homens, né? E vocês também, mulheres, apresentam aí durante a labuta do dia a dia, aquele odor um pouco desagradável que aparece nos nossos corpos aí, são muitas vezes a presença de produtos de oxidação, e um desses é o ácido butírico, ok? Aqui apresentamos dois de cunhos mais naturais, biológicos. Na sua esquerda, o ácido oxálico, né, que ocorre naturalmente no espinafre, e o ácido lático à sua direita. Ácido lático é uma estrutura bem interessante aqui, né, com um centro assimétrico, ok? O ácido lático que é presente lá no leite, aquele leite azedo, na coalhada, né? E também esse ácido que se acumula nos músculos depois de um grande dia de exercícios, fazendo com que você sinta aquelas dores incômodas, ok? Então esse é o ácido lático, também um dos representantes de alguns ácidos carboxílicos importantes aí dentro desse grande time de moléculas, ok? Nós temos aqui dois bem especiais, benzoato de sódio e sorbato de potássio. Todos esses dois aí são sais de ácidos carboxílicos, né? Então benzoato de sódio, muito utilizado, né, na fabricação de refrigerantes, como ingrediente responsável para conservar, né? Atua como conservante, assim como o sorbato de potássio, um ingrediente nos produtos de panificação, também muito utilizados para conservar estes alimentos, ok? Então, você buscava aí duas aplicações na indústria alimentícia, está aí o benzoato de sódio e o sorbato de potássio, sais de ácidos carboxílicos, ok? Bom, como faço para preparar ácidos carboxílicos? Bom, apresento para vocês três métodos. Primeiro, a oxidação de álcools primários. Você usa geralmente aí, como agente oxidante o dicromato de sódio ou potássio ou óxido de cromo na presença de água e ácido sulfúrico, né? Você tem aqui uma reação geral de um álcool primário. Essa oxidação leva à produção de ácidos carboxílicos. O segundo método é a oxidação de alquilbenzenos. Você que encontrar um alquilbenzeno com um hidrogênio benzílico, observa que nós temos hidrogênio benzílico, hidrogênio benzílico, hidrogênio benzílico. Na presença de permanganato de potássio, você obtém aqui este único produto, que é um ácido benzoico, ok? Então também outro método de oxidação para obtenção de ácidos carboxílicos. E o terceiro é a clivagem oxidativa de alcinos, a ozonólise. Na ozonólise você observa aqui que eu tenho duas situações, uma com alcino não terminal, onde não tem hidrogênio em nenhuma das extremidades, e uma com alcino terminal. Observa aqui, e cabe destacar que somente quando se faz ozonólise de alcinos terminais, um dos produtos obrigatoriamente é o CO2, ok? Um exemplo aqui, como se dá produto de ozonólise, é bem simples. Ó. Nós vamos pegar aqui a canetinha, pensa comigo aqui para dar o produto, eu faço a clivagem, essa ligação tripla, e aí de um lado você gera um ácido e do outro aqui você gera o CO2, tendo em vista que esse alcino é terminal. Então, olha, um produto será esse, olha só, mantém-se a estrutura, aqui é o ácido carboxílico, desenha a carboxila, pronto. Muito bem. Do outro lado, CO2, tendo em vista que o alcino é terminal. Então, são esses dois produtos. Se você pensar aqui, bem tranquilinho aqui na clivagem dessa tripla, você vai observar a obtenção de dois ácidos carboxílicos e aqui a presença de um ácido carboxílico oriundo dessa extremidade e de CO2 oriundo dessa extremidade. Ok? Vamos praticar? Bom,
Identifique A e D nas seguintes reações. Temos aqui 4 reações, onde já são dadas as condições de reação e os produtos. Ele está querendo saber quem é A, quem é B, quem é C, quem é D, quem são os substratos dessas reações. Então, nós observamos aqui o seguinte, vamos pedir socorro à caneta. Temos aqui dicromato de sódio, meio de ácido sulfúrico e água. Bom, isso aqui é uma condição reacional de uma oxidação. E aqui nós temos um aromático com o grupo ácido. Então, com certeza, nós temos aqui uma oxidação, né? Então, uma oxidação ela pode ocorrer. Então, o A aqui, você vai colocar aqui, ó, aqui. E aqui, ó, você tem o C. Temos o C, H2OH, ok? Temos aqui o CH2OH e aí nós temos a oxidação para o ácido carboxílico, ok? Nós temos aqui a segunda figura, ozonólise. A ozonólise é de alcino, então a gente já pensa no C tripla C, não forma CO2, está vendo? Forma 2 equivalentes, significa que uma extremidade da molécula é igual a outra extremidade. Veja que o ácido carboxílico aqui tem 2 carbonos. Então aqui, com certeza, também vou colocar 2 carbonos de cada lado. CH3 e o carbono, e aqui carbono CH3. Se você pensar ao contrário, observa. Vai ser clivado isso aqui, de um lado, um ácido, do outro lado, outro ácido, e são rigorosamente iguais, já que a molécula é simétrica, tá ok? Terceira reação, permanganato e potássio, temos aqui uma oxidação de alquilbenzenos. Então, só é repetir essa parte aqui, ó. Desculpe a feiura do anel, né? Minha mão não está muito legal hoje. Nós temos aqui, ó, um nitro nessa extremidade, NO2, no outro aqui, uma metila, eu acho que já resolve a história, né? CH3 aqui já resolve a oxidação desse alquilbenzeno, com certeza C gera esse produto correspondente para nitro ácido benzoico, né? E no último, um reagente de cromo também, com ácido sulfúrico e água, outra oxidação de álcool. Ele oxidou aqui, ó, nessa pontinha, então o resto da molécula se mantém intacto, tem uma oxidação de álcool primário. Então eu venho aqui, ó, desenhando a minha cadeia, e aqui, nesse carbono, observa aqui, esse carbono, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 7 é onde eu coloco o meu grupo hidroxila, que será oxidado a ácido carboxílico. Ok, pessoal. Bom, o que foi que vimos nessa primeira parte do vídeo? Basicamente, discutimos um pouco sobre a estrutura dos ácidos carboxílicos, do grupo carboxila, com suas hibridizações de átomo, e chamamos a atenção para a importância do comprimento da ligação carbono-oxigênio, que é encurtada devido ao maior caráter S do orbital híbrido sp2 do carbono e da carboxila. Demos algumas regrinhas para nomes e UPAC e apresentamos alguns nomes comuns de ácido carboxílico. Falamos um pouco das propriedades físicas, solubilidade, ponto de ebulição, onde os ácidos têm um ponto de ebulição bem elevado devido à possibilidade de formação de 2 ligações de hidrogênio. Apresentamos alguns representantes importantes dentro desse grande time dos ácidos carboxílicos. E, por fim, alguns métodos de preparação, basicamente métodos de oxidação de álcool primário, oxidação de alquilbenzeno e ozonólise. Bom, não sai daí. Agradeço a você por assistir este primeiro vídeo sobre os ácidos carboxílicos e te encontro no próximo vídeo, onde discutiremos um pouquinho acerca da reatividade e reações de ácidos carboxílicos. Um grande abraço do professor Cláudio a todos e até breve.